Pessoal, continua então. Então, nesse primeiro momento, o exército romano, lá no primeiro passo das suas grandes conquistas, na sua tentativa de expandir o seu território, o que acontece primeiro? Temos o primeiro obstáculo ali para esse expansionismo, principalmente pela questão que Roma almejava um monopólio comercial mediterrâneo, que tinha um outro expoente aí, uma cidadezinha, que era uma antiga colônia fenícia chamada de Cartago, que era, além dela ter prosperado bastante, tinha uma marinha poderosa e diversas possessões ao longo do mar Mediterrâneo. Então ali tem um principal rival ali desse expansionismo romano de cara. E como ficaria conhecido esse conflito? Porque essa rivalidade levaria a um conflito de Roma com Cartago. E esse conflito ficaria conhecido como Guerras Púnicas. Púnicas por quê, professor? Porque eles chamavam os fenícios de púnicos. Então não tinha muito o que dizer. Exatamente vinha de um termo já grego, já antigo, chamado de phonique, ou de ponique, né? Que tem o P e o H juntos, né? Tem essa pronúncia de ponique. E que vai se tornar depois púnicos, que já é uma mudança aí pro mais próximo do latim, talvez. Aí o púnicos vai dar o nome das guerras púnicas, que significa causa do povo fenício, né? E eles ficariam conhecidos como púnico, relativo aí à população de Cartago. Então, nesse momento vai ter uma campanha muito grande do Senado conduzir assuntos políticos para incentivar o conflito de Cartago. E teve um momento que o Senado se reunia para dizer: Cartago tem que cair, Cartago tem que cair. A existência de Roma, o monopólio, a presença, tudo do nosso mundo romano depende de Cartago cair. E os próprios senadores, essa parte, não só do Senado, mas o Senado como um todo, toda a sua parte política estava alinhada em incentivar e fazer essa guerra acontecer. E, bom, aconteceu de Roma sair vitoriosa nesse conflito, e dali em diante, até o século II da era cristã, ela não parar de expandir o seu território. Só para de expandir o território romano, gente, quando realmente começa a ter problemas internos aí, que não só a expansão, mas a administração desses territórios começa a ficar meio complicada. Mas até lá é conquista atrás de conquista, massacre de povo atrás de massacre de povo, escravo atrás de escravo. Isso vai acontecer. Então, um outro problema, um outro ponto que vai, como eu já disse para vocês anteriormente, que vai ser possibilitado e vai ser uma consequência dessa expansão, dessas constantes conquistas e guerras, é que alguns cidadãos vão enriquecer, monopolizando aí mais uma vez terras, de certa forma, mas simplesmente por causa dos espólios de guerra. Então, os espólios de guerra vão enriquecer muita gente. E vai ter esses diversos proprietários, né, que vão estar se concentrando nas mãos de poucos novamente, que é o que vai causar a crise lá atrás, ok? E aí o que acontece? Se tem muito prisioneiro de guerra, o que tem? Muita mão de obra escrava. Se tem muita mão de obra escrava, lembra que eu disse que o trabalho de Roma vai ter como base esse sistema de escravidão deles. Então, cada vez mais, a mão de obra assalariada vai desaparecer e todo o trabalho vai ser destinado a ter um escravo para poder trabalhar. Isso vai mudar isso vai mudando cada vez mais, e cada vez vai se tornando impossível você imaginar Roma sem escravos. E isso vai se tornar um problema lá na frente, porque se tem um mercado de escravos, se tem um mercado de mão de obra escrava, se depende de uma mão de obra escrava, o que acontece quando essa mão de obra escrava decair? Decair o alcance dela, decair a acessibilidade a ela. Pois é aí que nós vamos chegar em algum momento, principalmente o principal trabalho, mas em geral, nesse momento, com constantes guerras, constantes prisioneiros de guerra, portanto escravos, eles seriam escravizados, vai estar substituindo totalmente, a grande parte aí, os trabalhadores assalariados, batendo martelo aí nesse sistema em cima da escravidão. Então, muitos pequenos proprietários que foram engolidos pelos grandes proprietários se tornaram incapazes de manter suas propriedades e vendeu para quem tinha terras para ter ainda mais terras, e aumentando ainda mais o poder deles, né? Então, os camponeses foram despejados
das suas terras, lembrando dos seus latifúndios, né? E buscam refúgio nas cidades. Então, principalmente agora, Roma enfrenta um crescimento, né? E se revelava uma cidade, não só toda a sua grandiosidade, todo o sistema político e seu aparato militar e sua grana, né? Mas agora se torna uma grande cidade em população. Como acontece essa migração para a cidade de Roma, vai se tornando cada vez mais populosa, ok? E agora a questão da cultura, pessoal. Cultura de Roma, que eu sempre falei para vocês, desde quando nós falamos do mundo grego. A cultura, gente, desses povos ela não desaparecia, ela não era apagada, ela não era extinta. Essa cultura dos povos que eles entravam em contato é assimilada, era transformada numa outra coisa. Isso era adquirido, isso nada era apagado. Essa cultura, ela se transformava numa outra coisa. Tinha essa absorção dessas culturas, desses costumes. Como os soldados, o exército, viajava sempre para diversas localidades do mundo romano ali, em busca dessas conquistas, dessas campanhas militares bem-sucedidas, toda vez que eles voltavam, eles traziam um hábito alimentar diferente. E culinária é o que, gente? Cultura. Então, sempre tinha esse traço. Então, não acontecia de nós dominamos um povo, apagamos a cultura dele. Não, essa cultura era absorvida, ela era transformada em alguma coisa, ela não estava sendo extinta, até porque acontecia de muitos prisioneiros de guerra, né, eles trazerem para Roma essa cultura também. O que vai levar, já que eu já falei de culinária, né, leva-se a um outro ponto, deixa meu chinelo cair, desculpa, leva-se a um outro ponto da cultura romana, que já vai herdar diversos traços da cultura grega. Lembra que nós falamos da religião. Então, religião, como por exemplo o Baco, né? O Dionísio, diversos deuses vão ter as suas culturas, como por exemplo do vinho, vai ser herdada do mundo grego. Então, essa cultura não desapareceu, está lá assimilada no mundo romano o tempo todo, se transformando, e o vinho se tornou um consumo algo bem cotidiano do mundo romano. E acho interessante também dizer que, assim como o panteão todo, o panteão, toda a parte mitológica do mundo grego vai ser transformado em outra coisa, mas vai ser assimilado pela cultura romana, esses hábitos voltados e ligados aos festivais dos deuses também vão ser assimilados, como por exemplo, como eu disse, o vinho. Lembra do banquete, que era muito importante, os banquetes para os gregos? Então aqui o banquete retorna. E quem não faz esses banquetes para incentivar esse convívio vai ficar conhecido com uma palavrinha chamada de ávaros. Pode ser inclusive chamada de avarento, né? Então tem esse outro traço. Mas o que vai marcar Roma nesse momento, como vai se tornar uma cidade cada vez mais populosa, é a diversidade que você observa e de transformar esses costumes e o tempo todo. Inclusive, os romanos vão ter o padrão de tentar almejar que os seus costumes sejam reconhecidos como refinados. Olha que interessante isso. E isso vai estar sempre mudando, sempre sendo assimilado uma cultura nova. Cada vez que viaja para algum lugar, contato com uma cultura e até mesmo uma alimentação diferente esses soldados traziam. Então isso vai estar constantemente, gente, em mudança por causa da quantidade diversa de povos. Não só que Roma já havia entrado em contato, mas como que ela iria entrar em contato, entendido? Então, acho isso determinante aí. E só para vocês entenderem que tipo de coisa que eles comiam nesse banquete, vale citar que eram pés de camelo, cristas de galinha, pavões vivos e línguas de rouxinóis. E já eram sempre, como vocês vão imaginar, de um banquete, era sempre um exagero, era algo excessivo que não era necessário, eram diversos pratos, aí tem diversos traços dessa grande culinária. Então tem javali, gema de ovo temperada, e vai ter esse avanço da culinária aí. E essa culinária rica reflete o quê? Uma diversidade cultural muito grande, ok? Então pessoal, em geral a cultura é essa. Acho que ficou um pouco grande essa nossa linha já. Eu vou dar uma pausa aqui. O conteúdo é grande, é vasto de Roma. Vou pausar. Vamos retomar isso aqui na segunda aulinha, fazer alguns exercícios e eu dou umas preenchidas e revisito alguns pontos do conteúdo com vocês ao vivo na nossa aulinha pelo Meet, ok, pessoal? Para não ficar muito densa a aula, porque eu acho que vai ficar muito grande e acho que vai talvez ficar um pouco cansativo para vocês podem se perder, ok? Então vamos fazer dessa forma que a gente consegue fazer tranquilinho, ok, pessoal? Então, até já a nossa aulinha do Meet.